Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Piscin e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre extração líquido-líquido, tá? Nós vamos começar falando nessa videoaula sobre extração líquido-líquido em um único estágio, tá? Então, para isso eu peguei um exemplo aqui, onde 250 kg por hora de uma mistura de ácido acético 25% em água deve ser separado utilizando metil-isobutilcetona puro em um extrator de em um extrator de um único estágio, tá? É, e aí, o problema pede aí para vocês é, definir condições do processo e realizar o balanço nesse extrator, tá? Então, para começar aqui essa videoaula, tá? Nós temos que entender um pouquinho o que é um extrator de um único estágio, tá? Então, um extrator de um único estágio, vou desenhar aqui um tanque de mistura, tá? Um tanque de mistura, onde nós temos uma alimentação de produto, uma alimentação de solvente. Esse tanque de mistura vem aqui para um tanque de separação, né, onde nós temos a fase pesada. Nesse caso, a fase pesada vai ser a nossa corrente de refinado e temos a fase leve, que é o nosso extrato, tá? Então, no tanque de separação, nós vamos ter o extrato. Muito bem. Então, isso aqui é um processo em um único estágio, tá? E aí, aqui nós temos o diagrama ternário de equilíbrio do sistema ácido acético, metil-isobutilcetona, água, tá? Então, para começar a resolver esse problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar onde estão as correntes de alimentação e as correntes é, de alimentação e a corrente de solvente, tá? Bom, então olhem só, nós temos uma corrente de alimentação contendo 25%, ou seja, 75% de água, tá? Então, pegando aqui no eixo da água, a gente já falou um pouquinho sobre esses diagramas ternários, a água cresce nessa direção, né? Água nós vamos chamar do nosso componente A, ou também do nosso dissolvente, é o que a gente não quer. O, o metil-isobutilcetona é o componente B, ou nosso solvente, e o ácido acético é o componente C, ou nosso soluto, tá? Então, a água está aqui nesse eixo, aqui é 100% de água, metil-isobutilcetona é aqui, 100%, e ácido acético aqui em cima, 100%, tá? Para a gente ler, a gente sempre vai pegar o eixo, uma linha paralela ao eixo anterior, tá? Então, se eu quero saber onde está o ponto de 75%, né, eu vou aqui no 75%, então, aqui nessa linha, eu tenho sempre 75% de água, tá? Mas, como eu já falei disso, eu vou marcar aqui diretamente. Então, 75% de água é aqui, né? Pois eu tenho 0 de metil-isobutilcetona e eu tenho 25%, né, de ácido acético na corrente de alimentação, tá? Já o solvente é puro, tá? O solvente é puro, portanto, ele vai estar aqui no vértice. Deixa eu botar numa outra cor, né? Aqui no vértice do nosso diagrama, tá? Certo? Então, aqui nós temos a corrente S, aqui nós temos a corrente de alimentação. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou unir esses dois pontos através de uma reta, tá? Então, vou unir aqui os dois pontos. Tá? Através de uma reta. E essa, então, é a nossa reta de amarração da corrente de mistura, tá? Essa é a nossa reta de operação do sistema. Então, vejam que quando eu alimento o meu sistema, aqui dentro eu vou ter uma corrente, tá? Uma corrente de mistura, ou seja, a corrente de mistura vai ser igual a F mais S,
E como tudo que entra é igual a tudo que sai, AE mais R. Esse é o balanço global da nossa corrente de mistura, tá? E o que acontece? Vejam bem, se eu definir a minha corrente de mistura, por exemplo, aqui nessa região mais superior, tá? Da linha de operação dela, tá? Vocês vão ver que o quê, tá? Que a corrente de extrato, né? Ela vai ter uma quantidade de soluto em torno de 22%. Porém, né? Porém, a nossa corrente de refinado também vai ter algo perto a 22%. Quer dizer o quê? Quer dizer que parte do soluto passou, mas uma boa parte ainda ficou junto da corrente de refinado, tá? Já se nós pegarmos e definirmos a nossa corrente, a nosso ponto de mistura bem aqui na parte inferior, vocês vão ver que, obviamente, vocês vão ter pouquíssimo soluto na corrente de refinado, tá? Porém, pouco soluto também na corrente de extrato. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade de solvente foi muito grande e vocês têm uma corrente de refinado muito dissolvida, tá? Então, o ideal, gente, o ideal é sempre a gente ter algo mais ou menos em equilíbrio, tá? Então, como o problema ele pede para definir as condições, tá? Ele não diz quanto de solvente é usado na extração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um valor, né? Que a minha corrente de mistura esteja mais aqui na região central do gráfico, tá? Então, para esse problema, eu vou pegar aqui esse ponto de 50%, tá? Então, vejam que a minha corrente de mistura, tá? Tem 50% de solvente. Indo na horizontal para cá, 12,5 de soluto, de soluto, né? E indo na diagonal, 37,5 de dissolvente, tá? Então, assim eu defino toda a condição da minha corrente de mistura, tá? Então, eu sei que a minha corrente de mistura tem XA 37, XB 0,50 e XC 12,5%, tá? Bom, agora eu posso fazer um balanço, né? Como eu sei a condição de alimentação, tá? E eu quero saber quanto que eu preciso de solvente, então eu vou fazer o seguinte balanço. Eu vou fazer um balanço para o solvente. Para o solvente, tá? Para o solvente. Então, para o solvente, eu tenho que F vezes X B, que é o solvente, na corrente F, mais S vezes YB na corrente S, é igual a MXB na corrente E, tá? E aí vamos a algumas observações. Como não tem solvente entrando, esse valor é zero, e aqui é o solvente puro, então é 1, né? Então, se nós fizermos o balanço, a gente fica no seguinte.
S vai ser igual a M, que é F mais S, que multiplica XB na corrente M. Ou seja, né, se eu isolar aqui, vai dar S igual a F, 250, vezes 0,50, dividido por 1 menos 0,50. Obviamente, kg por hora, tá? Tendo o valor da corrente S, eu sei que M vai ser igual a 250 mais 250, 500 kg por hora, tá? E aí, gente, eu posso fazer o balanço aqui, ó, né? Fazer o balanço para conferir os outros valores, tá? Mas, a princípio, a gente não vai fazer aqui para conferir esses outros valores aqui, tá? A gente pode operar, realizar o balanço, tá? Bom, então agora, gente, o que que eu tenho que fazer, né? Definido o meu ponto N, eu vou ter a minha separação. Por quê? Porque o ponto N está dentro da região de duas fases, como a gente comentou lá no vídeo anterior. Então, se ele está na região de duas fases, quando eu boto ele aqui no repouso, no decantador, no separador de fases, né? O que que eu vou ter? Eu vou ter uma fase rica em solvente, que vai seguir a linha de amarração, e uma fase rica em soluto, que vai seguir a linha de amarração ali que eu escolhi, tá? Ah, professor, mas aonde eu escolhi não tem linha de amarração. Interpola de forma gráfica, tá? Então usa aí a forma gráfica para interpolar. Então aqui eu vou ter a minha corrente de extrato e aqui eu vou ter a minha corrente de refinado, tá? Como que eu sei quanto que eu tenho de cada um, tá? Então, de novo, deixa eu pegar aqui uma outra cor, tá? Vou puxar para cá, vou ter o YB na corrente E, vou puxar para cá é paralelo a esse eixo, o eixo da metil-isobutilcetona, vou ter o YC na corrente de extrato e vou puxar lá em cima, tá? Lá em cima e vou ter o YA na corrente de extrato, tá? Mesma coisa para o refinado. Vou puxar aqui para baixo, opa, vou puxar aqui para baixo, vou ter o meu XB na corrente de refinado, vou puxar lá no fundo, vou ter o meu XB na corrente de refinado. Vejam que aqui eles deram muito próximos, tá? Não quer dizer que sejam iguais sempre, tá? É só porque essa linha de operação ela é uma linha que estava bem na horizontal, tá? Ela estava bem paralela ao eixo da metil-isobutilcetona, tá? Mas não quer dizer que seja uma obrigação, tá? E aí vou puxar para cá, tá? E vou ter o meu XA na corrente R, tá? Então, se nós olharmos aí, ó, eu vou pegar os valores mais fáceis, digamos assim, para a gente fazer o balanço, tá? Então, aqui, por exemplo, metil-isobutilcetona, esse aqui é 75, aqui é, cada espaço aqui é 12,5, então aqui vai dar um 6 mais ou menos. 75 mais 6 é mais ou menos um 0,81, tá? Então, eu sei que tem mais ou menos 0,81. E aqui, né,
Então, esse aqui é 12, aqui é 6, alguma coisa. Então, aqui deve ser um 5, 0,05. O ideal, gente, é vocês medirem, tá? O ideal é vocês medirem. Deixa eu ver se eu tenho uma ferramenta de medição aqui. Eu não tenho uma régua, tá? Mas o ideal é vocês fazerem através de uma régua, tá? Através de uma régua, vocês chegarem ao valor exato ali, o mais próximo possível, tá? É um 0,05. Aqui nós vamos ter mais ou menos 75, 87,5. Nós vamos ter mais ou menos um XA na corrente R de mais ou menos 0,85, tá? E aqui o XA na corrente R, se a gente subir lá, o YA na corrente E, se nós subir lá em cima, mais ou menos no meio, um 0,07, tá? Um 7% de solvente, tá? Então, de forma gráfica, obtenho os valores em cada um dos pontos, tá? E aí a gente pode escrever isso aqui na forma de um resumo. Então, a corrente E, tá? Ela tem YA, YB e YC. Os valores são, respectivamente, 0,07, 0,81 e, por diferença, 0,12. Na corrente R, eu vou ter, então pegando aqui na corrente R, aqui no ponto R, né? Eu vou ter 0,85 dA, eu vou ter 0,05 dB, e eu vou ter, por consequência, 0,10 do componente C. Lembrando que isso aqui são valores aproximados, tá? E aí eu posso fazer o balanço, tá? Como eu sei que M é igual a E mais R, e isso vai ser igual a 500, né? Eu tenho uma equação aqui, né? E aí eu tenho uma segunda equação, tá? Por exemplo, vou pegar para o solvente, tá? Então, o que acontece? 500 vezes. Porque eu peguei do solvente porque o solvente foi o que eu fiz o balanço, tá? Então, 0,5. Vamos só escrever aqui a equação. Então, se eu fizer o balanço para o solvente, né? MXB na corrente M é igual a E, YB na corrente E, mais R, YXB na corrente R, tá? Então, M é 500 vezes 0,5 é igual a E vezes 0,81, mais, se eu isolar o R, 500 menos E, que multiplica 0,05. Tá? Então, resolvendo isso aqui, 500 vezes 0,5 vai dar 250, igual a 0,81 e mais 500 vezes 0,05 dá 25, menos 0,05 e, tá? Então, isolando, passo 0,25 para cá, somo esses dois, né? Então, eu vou ter
0,81 menos 0,05, 0,76 e é igual a 225. E igual a 300 quilogramas por hora, logo R igual a 200 quilogramas por hora. Certo, pessoal? Então esse foi um exemplo de como fazer os cálculos de balanço de um único estágio e como definir algumas condições, né? Principalmente quanto de solvente deve ser usado. Espero que vocês tenham entendido e na aula presencial a gente tira outras dúvidas e faz outros exercícios. Beleza? Valeu e até a próxima.